Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Reginaldo Bernardi, teólogo católico. Este é o nosso canal no YouTube, Dicas da Fé Católica. Sejam todos muito bem-vindos. Este nosso canal, Dicas da Fé Católica, é um canal doutrinal. Também pretendo transformar em um canal oracional, canal onde poderemos passar mais tempo juntos, né, em oração. Mas sim, é um canal onde eu levo conteúdo sobre doutrina, também conteúdos a nível de notícias, né, relacionadas à fé católica, relacionadas à igreja. Sempre que acontece alguma coisa assim de destaque, de importância na igreja, a gente traz a notícia aqui para você também, tá? Bom, alguns dias atrás eu dei início a uma série de conversas a respeito dos dogmas marianos, né? Hoje eu quero continuar essa conversa com vocês. Já demos algumas pinceladas a respeito do dogma da Imaculada Conceição, da Virgindade Perpétua de Maria e da maternidade divina. Hoje nós iremos conversar sobre o último dogma, a Assunção de Nossa Senhora. Então veja, os dogmas relacionados a Maria são 4. São 4 os dogmas marianos. Virgindade perpétua, maternidade divina e Imaculada Conceição. E hoje nós falaremos sobre a Assunção de Nossa Senhora. Mas antes, caríssimos irmãos e irmãs, convido a todos a iniciarmos rezarem comigo, para pedirmos a graça santificante de Deus. Não é? A melhor maneira para pedirmos a graça de Deus é rezando. Então, para que esse momento seja abençoado, vamos rezar, né? Pedindo então a inspiração do Divino Espírito Santo para este momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o teu mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação, por ti, Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo, já que estamos falando sobre os dogmas marianos, a intercessão poderosíssima de Maria, para que este momento seja frutuoso para mim e para você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede, roga por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estamos falando dos dogmas. É um tema relacionado a mistério, né? Os dogmas, muitas vezes, aos olhos do mundo, é considerado uma aberração, porque não cabe, né, na nossa cabeça. O mundo não entende. Mas tudo que é relacionado a Deus, o próprio Deus é um mistério, né? Como eu costumo explicar aqui, quando eu ensino o catecismo da igreja, e falo sobre Deus, Deus nunca começou a existir. Deus, olha só o mistério, Deus sempre existiu. O universo teve um começo. Nós, seres humanos, tivemos um start, né? O universo, o Big Bang, o start, né? Que deu origem ao universo. Deus nunca teve um começo. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Nunca teve um começo e nunca terá um fim.
Uma das visões, Santo Agostinho nos conta na sua obra As Confissões, eu já falei, já contei aqui, mas já que estamos falando de dogma, vou contar de novo. Uma visão. Caminhando na praia, Santo Agostinho de Hipona, né? Aquela região tinha muito disso. Caminhando na praia, Santo Agostinho se depara com um garotinho fazendo a seguinte coisa. Fazendo um buraquinho na areia da praia do mar e com uma canequinha pegava a água do mar e tentava encher aquele buraquinho. Repetidas vezes. Pegava a água, colocava naquele buraquinho pequenininho, repetidas vezes. Santo Agostinho foi questioná-lo. O que estás fazendo? O garotinho se virou para ele e disse, tento colocar a água, toda a água desse oceano imenso, nesse pequeno buraquinho. Santo Agostinho quase caiu das pernas. Estás louco? Jamais conseguirá tal façanha. O garotinho se virou e disse, é mais fácil eu colocar toda a água desse oceano, nesse pequeno buraquinho, do que o senhor compreender os mistérios de Deus. E aí que surgiu aquela frase que ficou célebre de Santo Agostinho, né? Deus não é para ser compreendido, é para ser adorado e ponto final. Alguns santos tentam dar assim alguns exemplos, só que não é a explicação, digamos assim, do mistério, do dogma, mas é alguns exemplos, né? Por exemplo, no dogma da virgindade perpétua de Maria, como eu já expliquei aqui, São Tomás de Aquino, ele usa a comparação do cristal, o vidro, né? E a luz do sol. E aí, poeticamente, a teologia, né, vê a seguinte comparação. A luz do sol atravessa o vidro da janela e passa do lado de fora para o lado de dentro da casa sem quebrar a vidraça. Assim aconteceu na virgindade perpétua de Maria. Jesus entrou e saiu de Maria sem romper, desculpa a expressão, mas sem romper o ímen de Maria. Maria foi virgem antes, continuou virgem durante e depois do parto. A luz do sol atravessa a vidraça, passa para o lado de dentro da casa sem quebrar a vidraça. Jesus entrou e saiu de Maria sem romper o ímen de Maria. O sol atravessa a vidraça. O sol é uma criatura, uma criação de Deus. Então veja só a comparação. Se o sol consegue isso, atravessar a vidraça sem quebrá-la, quanto mais aquele que criou o sol, aquele que criou Maria. Quanto mais o Criador, quanto mais o Espírito Perfeitíssimo, Deus Altíssimo, não conseguiria algo muito mais grandioso ainda? Claro que sim, mas isso daí é fé. Por isso que é necessária a fé. Deus só pode ser compreendido através da fé, não é verdade? Porque na teologia a gente estuda Deus, mas a gente estuda Deus a partir das coisas reveladas por Ele. Se Deus não tivesse se revelado na pessoa de Jesus Cristo, nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Tradição, seria impossível. Deus é inefável, seria impossível falar alguma coisa sobre Deus, né? Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, dito isto, vamos aqui para o dogma. Assunto de hoje, dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. O ano agora é 1950, o Papa é Pio XII. Papa Pio XII, ano 1950. Uma peculiaridade sobre este dogma, houve questionamento por parte de fiéis e religiosos pedindo para que o Papa proclamasse esse dogma. Veja só. E foi um dogma assim que foi proclamado pelo Papa por ele, assim, ex cátedra. Não foi num contexto de um concílio ecumênico, porque, veja, necessitava ser proclamado por causa de uma
de um clamor popular, tanto da parte da igreja como dos fiéis. Falava-se bastante sobre a Assunção de Nossa Senhora. Vou provar isso citando aqui algumas dessas petições por alguns membros da igreja. Veja. Primeiras petições. Padre Cesário Chiganin, falecido em 1769. E a Rainha Isabela da Espanha, que fez o pedido ao Papa Pio XI em 1863. Outras petições. Dom Luís de Vaccari, beneditino. No contexto do Vaticano I, o beato Bartolo Longo, advogado, que coletou milhares de assinaturas no início do século XX e petições oriundas da África, da Ásia, da Oceania e também, pasmem, do Brasil. Os papas Pio X e Bento XV solicitaram o aprofundamento teológico da questão. A partir dessas petições, começaram-se estudos, né? Mas houve um aumento desses pedidos, um aumento dessas petições. Veja só. Entre os anos 1863 e 1921 foram recolhidas em torno de... Olha, pasmem. Entre os anos 1863 e 1921, foram recolhidas em torno de 1,6 bilhão de assinaturas. E entre os anos 1921 e 1940, quase 6,6 bilhões de assinaturas falando sobre a Assunção de Nossa Senhora, pedindo ao Papa estudos que viesse proclamar este dogma. A consulta final. O Papa Pio XII, no ano de 1946, consultou todos os bispos da face da terra sobre o sentimento desse povo, né, acerca da Assunção de Maria. E a resposta dos bispos, a resposta positiva de todos os bispos do mundo inteiro no ano de 1946 sobre a Assunção, ultrapassaram 98%. O Papa não teve escolha. O Papa não teve escolha, teve que proclamar esse dogma, veja só. Em perspectiva teológica, o dogma da Assunção de Maria nos remete a algumas questões também pertinentes a outros dogmas marianos e alguns problemas que, salvaguardadas as suas divergências, podem ser lidos à luz do caráter cristocêntrico do dogma. Assim como acontece nos outros dogmas, né? Enfim, o Papa não teve escolha, gente. Tanto é que no ano de 1950, o que aconteceu? Teve que definir esse dogma, olha só. A definição dogmática da Assunção de Maria está na Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, do Papa Pio XII, datada de 1º de novembro de 1950. E a Munificentíssimos Deus diz, pelo Papa Pio XII, pelo que, depois de termos dirigido a Deus repetidas súplicas e de termos invocado a paz do Espírito da Verdade, para a glória de Deus Onipotente, que a Virgem Maria concedeu a sua especial benevolência para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte, para aumento da glória da sua augusta mãe, e para gozo e júbilo de toda a igreja.
com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa fórmula básica de toda proclamação dogmática. Essas 3 palavrinhas estão presentes em toda proclamação dogmática dos papas. Vamos lá. Com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, olha só, terminado o curso de sua vida terrestre, foi assunta ao céu em corpo e alma, a glória celestial, pelo que, se alguém que Deus não permita ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida esta nossa definição, saiba que naufraga na fé divina e católica. Essa última palavra aqui. Naufraga na fé católica aquele que duvidar desse dogma. Então, os dogmas, como eu já venho dizendo aqui, é para ser acreditado, e ponto final. Não pode ser contestado. Se você contestar um dogma, você quebra a unidade com a igreja, você rompe com o Papa, rompe com a igreja, e aí você torna-se um excomungado, porque você está fora da unidade da igreja. Então é muito sério isso, tá bom? Mas como eu venho dizendo aqui também, quando um Papa proclama um dogma, porque existem outros dogmas também, outros 2 dogmas. O dogma da infalibilidade do Papa é infalibilidade da igreja. Fiquem tranquilos, então. Porque quando o Papa proclama um dogma, ele é inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, ele não erra. Quando o Papa, em reunião também com os bispos, num concílio ecumênico, toma alguma decisão, proclama algum dogma, também ele é assistido, tem a assistência infalível do Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, a igreja não erra. Não temam. Acreditem e ponto final, tá bom? Tenham fé nos dogmas da igreja. O que é, então, o dogma da Imaculada Conceição? Desculpa. O dogma da Assunção de Maria. O que é, então, esse dogma da Assunção de Maria ao céu? Resposta. Maria foi elevada ao céu. Aqui, as palavras de Pio XII, na Munificentíssimos Deus, ele diz: ao término de sua vida terrestre, ao término de sua vida terrena, Maria, Mãe de Jesus Cristo, foi elevada ao céu de corpo e alma. Não poderia ser diferente, né, gente? Como eu expliquei para vocês aqui já no dogma da Imaculada Conceição, no caso de Jesus, a natureza divina de Jesus já existia desde sempre, porque Deus nunca teve um começo e nunca vai ter um fim. Mas acontece que, em determinado momento do tempo, o Verbo divino teve que se fazer carne. Então, Maria concebeu do Espírito Santo a Jesus, né? E a natureza divina de Jesus em Maria, no ventre de Maria, se uniu com a natureza humana de Cristo. Não é? E aí nasceu Jesus sendo 100% homem e 100% Deus. E Jesus está lá no seu reino, no reino de Deus, sendo 100% homem e 100% Deus. Lá no céu, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Maria, a exemplo de Jesus, foi elevada ao céu de corpo e alma, tá? E aí vem aquela pergunta.
Reginaldo. Mas então, Maria foi elevada ao céu de corpo e alma, então a igreja ensina... O que a igreja ensina a respeito da morte? Maria morreu ou não morreu? Bom, algumas pessoas, não sabendo interpretar esse documento do Papa Pio XII, a Munificentíssimos Deus, porque veja, o Papa aqui, nesse trecho, ele não cita a morte de Maria, veja, ele apenas diz, definimos que melhor, aqui, o Papa Pio XII ele diz apenas assim: terminado o curso da vida terrestre, Maria foi assunta ao céu em corpo e alma. Só que tem outros trechos da Munificentíssimos Deus que o povo não lê e que, por exemplo, o capítulo 14, se eu não me engano, parágrafo 14, se eu não me engano, que o Papa Pio XII ele fala da morte de Maria, tá? Bom, enfim, Maria morreu. Maria morreu. Acontece, como que ela foi elevada ao céu, então? A exemplo de Jesus, Maria também ressuscitou. Deus, só que um pouco diferente, né? Maria necessitou, não por ela mesma, né? Maria necessitou de Deus. Deus ressuscitou Maria. Então Maria ressuscitou e foi, a partir daí, elevada ao céu de corpo e alma. Mas a igreja ensina que Maria morreu sim. Mas ela ressuscitou, foi elevada ao céu de corpo e alma, tá? Acontece, o que é então? Por ser mãe de Jesus, por ter a graça de ter sido a Theotokos, a Agios Theotokos, a Santa Mãe de Deus, Maria, ela foi preservada do quê? Da morte? Não. Foi preservada da corrupção do sepulcro. Nós somos enterrados, né? Depois que morremos, somos enterrados numa sepultura, e ali acontece a nossa decomposição, não é mesmo? Quem estuda anatomia, né, sabe disso. Acontece a nossa decomposição, a nossa corrupção, a corrupção do corpo, a corrupção da carne. A igreja ensina que Maria não experimentou isso. Logo após a sua morte, alguns chamam de dormição de Nossa Senhora. Mas Maria morreu. Após a sua morte, imediatamente Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. Ela não experimentou a corrupção do seu corpo. Tá? Por méritos de Jesus, gente. Aquela que foi mãe de Deus foi preservada da mancha do pecado original e foi preservada também da corrupção do sepulcro. Tá bom? Mas Maria morreu sim. E esse é o dogma. Ela foi elevada ao céu de corpo e alma, aonde está lá até hoje, né? Nos esperando. Espero que um dia cada um de nós a encontremos lá, tá bom? E Maria, depois que Jesus morreu, Maria ainda ficou um tempo nessa terra, intercedendo por esse mundo, né, gente? Se eu não me engano, ela, depois que Jesus morreu, ela ainda ficou viva por mais 21 anos, mais ou menos. E olha só, um dado interessante, uma observação interessante. Nós estamos iniciando o mês de agosto. A igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora, a festa da Assunção de Nossa Senhora,
no dia 15 de agosto. Claro, no Brasil isso é um pouco diferente. No Brasil, a igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora no primeiro domingo depois do dia 15 de agosto. Mas a data é 15 de agosto, veja. Existe uma santa mística chamada Maria Greda, Santa Maria Greda, bom, ela diz que Maria, sobre a morte de Maria. Maria morreu, segundo Santa Maria Greda, santa mística, Maria, ela morreu no dia 13 de agosto e ressuscitou no dia 15 de agosto. Isso foi revelado a ela. Revelações particulares, eu não sou muito... Eu, Reginaldo, não sou muito fã, gente, porque eu sei que a Igreja Católica ensina para todos nós católicos que nós não somos obrigados a acreditar em revelações particulares. Mas os santos místicos, gente, são pessoas que viveram uma santidade ímpar, não é? Então, ela recebeu em revelação, Santa Maria Greda, que Maria morreu no dia 13 de agosto e ressuscitou no dia 15 de agosto. E a igreja ensina que Maria, depois que Jesus sofreu sua paixão, morte e ressurreição, Maria, ela ficou mais 21 anos nesse mundo, intercedendo por esse mundo, intercedendo pelos apóstolos. Maria... Aí vem outra pergunta. Reginaldo, mas do que Maria morreu? Outros santos místicos falam também, né? Mas tem santos da igreja que, por exemplo, na Munificentíssimos Deus, do Papa Pio XII, Santo Afonso Maria de Ligório, São João Damasceno e tantos outros santos, eles dizem na Munificentíssimos Deus que Maria, ou melhor, alguns, São João Damasceno, na Munificentíssimos Deus, fala algumas coisas a respeito disso, mas Santo Afonso Maria de Ligório, se eu não me engano, Santo Afonso Maria de Ligório, isso. Ele tem uma obra, um livro que ele escreveu, uma obra dele, chamada As Glórias de Maria, sobre a morte de Maria. O que ele diz? Ele diz que nos últimos dias, nessa sua obra, As Glórias de Maria, ele diz que nos últimos dias de vida, Maria, ela sentia uma grande saudade do filho dele, do filho dela, Jesus Cristo. Ela tinha muito amor por Jesus Cristo. Consequentemente, muito amor pelos seus filhos adotivos desse mundo também. Né? Então, muitos santos acreditam que, sim, Maria, ela morreu por amor. Assim como Jesus se entregou por nós. Maria morreu de amor, de saudades do seu filho. Não é? Tantos santos falam sobre isso, principalmente Santo Afonso Maria de Ligório, nesse seu livro, pode procurar lá. Santo Afonso Maria de Ligório, a sua obra é As Glórias de Maria. Então, essa santa mística, Maria Greda, Santo Afonso Maria de Ligório, atestam a morte de Maria. Né? Então, Maria morreu sim, mas o dogma é esse. Logo após a sua morte, sem conhecer a corrupção da morte, né? A corrupção do sepulcro, seu corpo não sofreu a corrupção, não sofreu decomposição. Maria, imediatamente logo após a morte, ela foi elevada ao céu.
de corpo e alma. Bom, esse é o dogma da Assunção de Maria. Eu quero continuar essa conversa com vocês, tem muito mais coisas para falar a respeito de Maria, né? Mas eu vou deixar um gostinho de quero mais. Já que falamos de Maria, quero encerrar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria tem tantos títulos, né, gente? Intercessora, Maria é medianeira, através de Cristo, Maria, né, intercede por nós. Ela é medianeira, né? Que os anjos do Senhor velem sobre vossos lares materiais, trazendo a proteção, trazendo a realização para tudo aquilo que vocês precisam. Venham graças abundantes sobre cada um de vós. Continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Nós voltaremos com mais conteúdos marianos, tá bom? Deus abençoe grandemente a todos e a cada um. Até daqui a pouco.